Olá, bom dia, queridos alunos. Estamos dando continuidade aos nossos estudos remotos e dando também continuidade nesta semana que inicia. Quero passar para vocês a nossa aula de redação, tá ok? Dando continuidade aos estudos já iniciados na semana passada. Mas antes da gente passar para as 5 competências, como eu combinei com vocês, que hoje nós estaríamos estudando as 5 competências cobradas do Enem, ao realizar uma redação, certo? Aí eu gostaria antes de saber como vocês estão. Tá dando para vocês acompanhar, desenvolver esses estudos remotos? Como você está se encontrando? Você está conseguindo acompanhar a rotina do dia a dia com seus professores? Se não estão, se estão com alguma dificuldade, não fique calado. Entre no privado de nós, professores, dos seus professores, e também fale com seu diretor de turma, porque os nossos diretores de turma são os pioneiros que ajudam tanto vocês como também nós, professores. Eles estão sempre disponíveis para nos assessoriar, tá certo? Não deixe as coisas para resolver depois. Resolvam logo. Qualquer dificuldade que vocês estiverem, digam logo para os seus professores. Entre no privado deles. Fale com o seu diretor de turma que dá tudo certo, ok? Não deixe para depois. E eu queria apresentar para vocês hoje as 5 competências cobrada na redação do Enem, que é exatamente a primeira, traz uma maravilha para nós, que traz sobre o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Aqui é o que entra exatamente quando eu digo para vocês, estudem português e redação, porque elas estão super ligadas uma com a outra. Uma precisa da outra. Então, o domínio da língua da escrita formal, você só vai dominar bem a redação se você souber dominar bem a língua portuguesa. Então, é avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Tudo isso é visto e a redação vai precisar destas regras na redação, nas regras gramaticais na redação, né? Então, ainda são analisadas a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. E aí nós temos o quê? Nós temos 6 níveis que são avaliados para fazer a avaliação da sua redação. Nós temos 200 pontos. O que vale 200 pontos? Quando é que você tira 160 pontos? 120, 80 pontos, 40 pontos e 0. Então, você precisa conhecer esses 6 critérios, tá certo? Nós chamamos de níveis de desempenho. Aí, o 200 pontos, quando o aluno demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro. Aí, desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalmente quando não caracterizarem reincidência, né? Aí, os 160 pontos demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa de escolha de registro. 120 pontos. Sim, nos 160 pontos, por que o aluno não tira 200 pontos, que é o máximo, e vai tirar 160? Porque ele apresentou poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Por isso, quando ele foi ser avaliado a sua redação, ele não tirou 200 pontos. Aí o 120, por que o aluno tirou 120 pontos? Porque ele apresentou alguns desvios gramaticais e de convenções de escrita. 60 pontos. Aí os 60 pontos.
com muitos desvios. 60 pontos já não é bom. É quando o estudante ele apresenta muitos desvios gramaticais e também de convenções da escrita. 80 pontos também não é bom. É quando ele apresenta muitos desvios gramaticais de escolha, de registro de convenções da escrita. E 40 pontos também não é bom, né? É quando ele apresenta frequentes desvios gramaticais. Ele escreve um período, mas naquele período tem vários desvios gramaticais. Então, ele é avaliado, fica com 40 pontos. E 0, quando demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que não é o caso de vocês, né, meus caríssimos? Tá certo? Então, aqui eu estou apresentando para vocês a primeira competência, que é exatamente o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Já na segunda, compreender o tema e não fugir do que é proposto na redação. Você tem que compreender o tema da redação e não fugir do que é proposto. Ok? Então, avalie as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Aí nós temos também os 6 níveis, né? Que também apresentam 6 níveis, 200 pontos, 160 pontos, 120 pontos, 80 pontos, 40 pontos e 0, né? Aí, o 200 pontos, quando é que o aluno tira 200 pontos nessa competência? Quando ele desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. 160 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Aí, 120 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Já 80 pontos, que não é muito bom, né? Ele apresenta não atendendo a estrutura como foi pedido, com proposição, argumentação e conclusão. E também os 40 pontos, ela apresenta o assunto tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Por isso que tira 40 pontos. Por quê? Porque apresentou um texto precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. Aí 0, fuga do tema, o aluno, o estudante, escreve exatamente sobre o que não tem nada a ver do tema, ele fugiu do tema, não atendendo à estrutura dissertativa argumentativa. Nestes casos, a redação recebe nota 0 e é anulada. Ok? Então, eu quero apresentar até aqui para vocês as 2 competências. A primeira, que fala exatamente sobre o domínio da escrita formal da língua portuguesa, e a segunda, que compreende o tema e não fugir do que é proposto. É exatamente o aluno compreendendo o texto, jamais ele vai fugir do que deve ser realizado na sua redação, tá certo? E aqui nós vamos apresentar como nessa semana nós teremos redação, nós teremos atividade de redação, apresentaremos para você um tema muito que dá para vocês desenvolverem essa semana, que é exatamente sobre a formação política enquanto elemento fundamental da cidadania. Vou estar colocando na plataforma e também no WhatsApp de vocês esta atividade, tá certo? Procure desenvolver, obedecendo exatamente essas competências que vocês já conhecem, nós estamos apenas fazendo revisão, mas procure desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Fico por aqui, caríssimos alunos, desejo a todos boa sorte, o meu abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos!